Ademir será novo reforço do Sport Clube Bahia. Né, o atleta que estava no Atlético Mineiro, né, fecha com o Bahia e deverá ser anunciado em breve. Né, já foi confirmado, né, a notícia já saiu em toda a imprensa esportiva e só falta o anúncio oficial que deverá acontecer em breve. O Bahia iniciou a temporada de forma negativa, né, principalmente na Copa do Nordeste, onde a equipe foi eliminada e fez algumas apresentações também muito ruins, mesmo no Campeonato Baiano, onde o Bahia já está classificado à final e vai enfrentar a Jacuipense. Na Copa do Brasil também, apesar de ter passado de fase, o Bahia já está classificado à terceira fase. O Bahia que eliminou na primeira fase o Jacuipense, depois Camboriú, né, um jogo muito contestado. O Bahia venceu por 1-0, mas teve dois gols do adversário anulados, teve duas bolas na trave também do adversário, que jogou boa parte do segundo tempo, né, naquela oportunidade, com o jogador expulso, ou seja, um jogador a menos. Então, de lá para cá, né, cada resultado ruim, sempre nas coletivas do Renato Paiva se falava muito de contratações, que era necessário reforçar a equipe. Isso também era muito visível. E o Renato Paiva chegou a falar que o Bahia precisava de 4, 5 ou 6 jogadores diferenciados. Esse foi o termo. Então, o Bahia, ele volta ao mercado, né? O Bahia que tinha trazido já 15 jogadores aproximadamente no início da temporada, percebeu que precisava sim qualificar ainda mais o elenco e foi ao mercado. Ademir, né, é já essa primeira sinalização. A gente não entende se o Bahia coloca o Iago Felipe, né, que foi a contratação que chegou também um pouco depois, vinda do Fluminense, mas se a gente considerar o Ademir, né, então o Ademir chega para reforçar o Bahia. O Ademir, na sua carreira, ele ele jogou, né, melhor dizendo, muito mais de meia direita ou de ponta direita, né? Lembrando que ele também jogou em alguns momentos de meia esquerda ou então de ponta esquerda, mas a posição que o Ademir mais jogou na sua carreira, o que o Ademir mais jogou na vida é de meia direita ou então de ponta direita, né? Então o que que o Bahia, né, pode esperar do Ademir, o que o torcedor pode esperar do Ademir? O Ademir é um jogador rápido, é um jogador de drible, né, é um jogador que tem como fator positivo essa disposição dentro de campo, um jogador que tem a velocidade e a qualidade técnica também a seu favor. Só que o Ademir peca em uma situação, que é a questão de marcar gols. Mas, claro, vai ajudar muito o Bahia. O Bahia, dos jogadores que jogam no setor ofensivo, principalmente aqueles que jogam mais pelo lado do campo, que deu muito certo até aqui, o Biel, né, o Kaique, até agora não conseguiu render o que se esperava, então a chegada do Ademir para somar ali junto com o Jacaré, né, que tem até ganhado muito espaço devido à ineficiência até aqui do Kaique. Então, o Ademir chega para ser mais uma opção nesse setor, principalmente ali do lado direito. É um jogador que pode, né, certamente vai contribuir muito. Agora, claro, tem a questão do gol. Ele não é um goleador, né, é um jogador que marcou poucos gols na sua carreira, né? Para você ter ideia, né, segundo o Transfer Market, o Ademir tem em toda a sua trajetória profissional apenas 36 gols. Então, é um atacante, né, que joga pelo lado, né, pode jogar ali como meia direita, como a gente falou, mas tem poucos gols, né, ou seja, tem uma média de poucos gols. E o Bahia, aí não só o Ademir, mas o Bahia tem no seu elenco já esses jogadores que não têm essa familiaridade com o gol. Por exemplo, o Biel é um dos destaques da equipe, mas é um jogador que na sua carreira até aqui não se mostra também um exímio finalizador, não se mostra um grande marcador de gols. E a gente sempre tem falado aqui no canal 2x1 que você vence jogos quando você marca gols, né? Marcar gols é importante para você vencer partidas, né? Claro que marcar gols não quer dizer que você vai vencer, mas para vencer é preciso sim marcar gols. Então, o Ademir é um jogador que chega para somar, né? É um jogador que chega para somar. Agora, outra questão que a gente precisa analisar é o seguinte: o Ademir é, teve o seu melhor desempenho na carreira no América Mineiro. No seu grande desafio, que foi o Atlético Mineiro, ele não foi tão bem assim.
foi um jogador que não conseguiu se firmar como titular. Então a gente precisa entender qual Ademir que chega no Bahia. O Ademir do Atlético Mineiro ou o Ademir do América Mineiro. Né? E quando eu digo isso, eu não estou nem comparando tamanho de equipe, eu estou comparando o entendimento do jogador. Né? Porque Ademir no Atlético Mineiro, ele era mais um atleta. No América Mineiro, ele era o jogador, ele era o diferencial da equipe. Né? E no Bahia, qual Ademir estará no Bahia? Né? O que você espera do Ademir no Bahia? Então, o Ademir precisa chegar no Bahia para ser um protagonista. O Bahia está contratando o Ademir para ser um jogador que venha para fazer a diferença, um jogador que é mais experiente do que alguns que lá estão, né? Por exemplo, o Biel, que é destaque, que está chamando essa responsabilidade, é muito mais jovem do que o Ademir. Então, o Ademir precisa chegar, né? E precisa ter essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade de ser a grande referência técnica, né? Do Bahia nesta temporada, né? Que se inicia nessa nova era do Bahia, que é essa era SAF, nessa era da parceria com o Grupo City. Então, do Ademir que a gente pode esperar isso, né? Essa agilidade, essa arrancada, essa velocidade, né? O jogador que vai tentar o drible ali pelo lado do campo, mas, assim, até aqui, na sua carreira, ele não foi esse jogador que marca muitos gols. E também a gente tem que olhar com certa prudência essa questão, né, que quando ele foi chamado para um grande desafio, né, que foi o Atlético Mineiro, ele foi apenas um coadjuvante, né, foi um jogador que não conseguiu, né, ter uma constância. Então, no Bahia, ele precisa, né, ele precisa reencontrar a constância que ele tinha no América Mineiro, porque o Bahia precisa do Ademir, que está vindo do Atlético Mineiro, mas precisa do futebol do Ademir, que jogou no América Mineiro. O Bahia precisa do desempenho do Ademir da época do América, porque o Bahia está contratando um jogador para fazer a diferença no seu elenco. Então, o Ademir precisa aprender, primeiramente, lidar com essa responsabilidade que ele chega nesse elenco do Bahia. Né? Essa é a grande expectativa, essa talvez seja a grande dúvida, né? Porque a gente sabe que potencial para contribuir, potencial para somar, para fazer a diferença no Bahia, a gente sabe que o Ademir tem, já mostrou isso, né? Ele tem todas essas qualidades, todas essas características. Agora, ele precisa lidar com essa responsabilidade. Então, eu diria assim que a contratação do Ademir é uma boa contratação, né? Uma contratação que vai ajudar, que vai somar, né? Tem um perfil interessante, é um jogador que já está também acostumado com a Série A, mas só precisa provar a questão se ele vai sentir o peso de jogar no Bahia e ser o protagonista, porque, repito, ele está vindo de uma equipe que ele não é protagonista no Atlético Mineiro, ele é só um coadjuvante, né? E ele precisa retomar essa responsabilidade de liderança técnica que ele tinha no América Mineiro. Então, aguardemos, né? E vamos ver qual versão do Ademir chegará ao Bahia. Mas eu quero saber de você e você. Qual a sua opinião? Você gostou da contratação? Né? O que você espera do Ademir no Bahia? Deixe seu like, deixe também seu comentário. Se não for inscrito, se inscreva no canal 2 a 1. Aqui não tem empate. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.